Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tremendo tu és, glorioso tu és, soberano tu és, Senhor Jesus. Tremendo tu és, glorioso tu és, soberano tu és, Senhor Jesus. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Mais uma vez quero cumprimentar todos os irmãos que estão aqui presentes no culto presencialmente nessa manhã, todos os visitantes também. Quero cumprimentar você que está nos assistindo pela internet, seja bem-vindo. Forçamos mais uma vez o convite para que você possa fazer parte de uma igreja física, né? Você que está desigrejado, não tem frequentado nenhuma igreja, ou se porventura, né, por uma questão de mudança de cidade, de bairro, também tem procurado uma igreja para congregar. Então, sinta-se convidado a participar aqui dos nossos encontros dominicais, todo domingo pela manhã,
das 9 até as 10h30. O tema de hoje, a mensagem, como já pré-anunciado, identificando uma igreja verdadeira. Esse é um assunto importante e ele é direcionado a todos aqueles que não possuem, né, uma igreja, não frequentam uma igreja, não faz parte de uma igreja bíblica, ou de repente daqueles que por algum motivo têm pensado em mudar de igreja, né? Às vezes não está muito contente ou tem algumas dúvidas em relação do que tem sido ensinado, o modo como a igreja é organizada. Às vezes no entendimento de algumas pessoas não lhe é do agrado. Ou então você também que já frequenta alguma igreja e tem alguma dúvida. Eu falo, poxa, será que a igreja a qual eu frequento é reconhecida como uma igreja de fato, uma igreja de Cristo? Então esse é o tema do nosso estudo de hoje, identificando uma igreja verdadeira. O texto base que nós vamos utilizar está lá no livro de Atos, do capítulo 2, leremos dos versículos 42 ao 47. Mas antes, precisamos nos lembrar, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir ali do versículo 16, o Senhor Jesus ele vai até Pedro e faz um questionamento para Pedro, né? Perguntando para Pedro quem ele acreditava que Jesus de fato era. E lá no versículo 16, Pedro faz uma afirmação, né? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus, quando se direcionou a Pedro, afirmando que sobre esta afirmação ele construiria a sua igreja, não era em cima de Pedro, né? Como erroneamente a Igreja Católica coloca, mas sobre aquela afirmação que Pedro tinha dito, que Jesus era o Cristo. E mais para frente, na leitura de Atos, nós podemos observar esse entendimento de Pedro tomando forma e de uma maneira bastante brutal, o entendimento que ele teve de que Cristo, de fato, Jesus era de fato o Cristo prometido, e a sua pregação, que começa ali no capítulo 2, vai do versículo 14, aproximadamente aí o versículo 36, Pedro, num sermão bastante eloquente, demonstra ali todas as qualidades de Cristo e pregando, e no qual, depois da sua pregação, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Vamos ler um pouquinho antes aqui, eu coloquei o versículo 42, mas vamos ler aqui a partir do versículo 37, que diz assim: Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis os dons do Espírito Santo, pois para vós outro é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então o apóstolo Pedro, de maneira bastante eloquente, pregando o evangelho, chamando aquele povo ao arrependimento. Então aqui a gente já vê uma das primeiras características da constituição de uma igreja verdadeira, de uma igreja de verdade, é a pregação da palavra fiel, sem nenhum tipo de desvio, chamando as pessoas ao arrependimento, denunciando o pecado delas e arguindo elas para que não só ouvisse a palavra, mas que também tivesse uma atitude, arrependesse de seus pecados e fossem batizados. Aqui a gente já vê um outro ponto também de uma igreja, uma marca de uma igreja verdadeira, que é um dos sacramentos, que é o batismo. 41, então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí agora a partir do versículo 42,
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todas à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tanto no sermão de Pedro, como também no início da igreja primitiva, fica muito evidente, muito claro, essas três marcas das quais nós vamos abordar no estudo de hoje, justamente que são as marcas de uma igreja bíblica, de uma igreja verdadeira. Então, se você tem dúvida, hoje, através desses estudos, nós vamos conseguir tentar compreender aqui o que de fato faz com que componha uma igreja verdadeira. Essas três marcas, elas são mencionadas, né, na confissão de fé adotada pela maioria das igrejas reformadas. As marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas. Ela mantém a pura pregação do Evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo o instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Essa afirmação, de maneira bastante explícita e clara, ela se encontra lá na Confissão Belga, né, no seu artigo 29. As outras confissões de fé, assim como a nossa Confissão de Fé de Westminster e algumas outras confissões de fé adotadas por outras igrejas reformadas também, não traz dessa maneira descritiva, mas de maneira indireta você consegue compreender justamente esses três pontos, essas três marcas do que de fato acreditam a maioria dessas igrejas. O contexto do texto bíblico que a gente acabou de ler agora descreve justamente a vida da igreja primitiva logo após o Pentecostes, e os crentes estavam dedicados aí aos ensinos dos apóstolos, também juntamente no partir do pão, na comunhão com os irmãos, nas orações, e eles experimentavam aí, né, a cada dia a grande unidade e o crescimento espiritual da igreja, assim como muitas pessoas continuavam se convertendo e sendo acrescentado à igreja diariamente. Eu quero trazer para vocês aqui uma ilustração. Imagine uma árvore saudável. O que é composto? Quando você olha para uma árvore saudável, normalmente o que você observa nessa árvore? Você observa que ela tem raízes profundas, né? Nosso irmão Geraldo aqui, jardineiro, né, deve entender mais, né? Então possui raízes profundas. Quando você olha para uma árvore saudável também, o que você identifica? Ela tem um tronco forte, um tronco robusto. E também essa árvore, a gente consegue identificar se ela é uma árvore saudável ou não, se ela dá bons frutos. Sem essas três características, a árvore ela não pode sobreviver e não pode prosperar. Da mesma forma, uma igreja verdadeira tem marcas essenciais que garantem a sua saúde e crescimento. Então, qualquer igreja, né, que você frequentar, se ela não tiver, no mínimo, essas três marcas, dificilmente ela será uma igreja saudável e prosperará. A igreja verdadeira, como já afirmei, ela é caracterizada pela pregação expositiva da palavra, para que haja uma compreensão bíblica do que de fato é o Evangelho, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas passam anos e anos dentro da igreja, ouvem um suposto Evangelho, mas muitos não têm, de fato, o conhecimento e a compreensão do que é o Evangelho da salvação. Uma igreja também ela deve possuir uma massiva participação dos verdadeiros sacramentos e o compromisso também com a disciplina bíblica. Então, aí partindo aqui para a primeira argumentação, falando aqui justamente sobre a pura pregação do Evangelho. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Timóteo, que foi um dos textos que nós lemos na liturgia do culto. 2 Timóteo, do 4 a partir do somente o versículo 2. Nós já lemos ali até o versículo 5,
o apóstolo Paulo orienta ali Timóteo, diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, a pregação expositiva, ela significa exatamente o quê? Expor a palavra de Deus, pregando versículo por versículo, capítulo por capítulo, para que a congregação entenda a mensagem completa da palavra de Deus. Então, por isso que é importante, né, você identificar, numa igreja verdadeira, a pregação expositiva da palavra de Deus. Eu sei que muitas igrejas hoje em dia têm feito um malabarismo, né, tremendo para tentar encaixar ideias, né, contemporâneas, do mundo contemporâneos, com a palavra de Deus, e não o contrário. Né? Algumas igrejas elas não fazem um esforço de pregar simplesmente a palavra de Deus para os seus membros, mas, né, ela tenta adequar o seu discurso, muitos até dizendo que talvez a Bíblia precise ser atualizada, né, para poder se adequar ao mundo moderno. Irmãos, a palavra de Deus é um livro milenar. Ela não precisa da nossa ajuda, ela não precisa que nós acrescentemos e nem retiremos nada dela, ela é simplesmente completa. Eu me lembro, né, quando estava aprendendo sobre a palavra para poder evangelizar, quando você vem de um meio fora do meio reformado, né, então você começa a ter acesso ali a teologia bíblica, a teologia sistemática, você começa a aprender um pouco mais da palavra de Deus, e aí você muitas vezes sente até um pouquinho de dificuldade na hora que vai evangelizar as pessoas, né? Porque às vezes a gente quer ser rebuscado demais, né? Para pregar a palavra. Mas, meu irmão, a palavra, basta você lê-la. E isso uma vez o reverendo Fábio falou para mim, eu nunca esqueci. E de fato isso é verdade, a gente tem observado isso lá no pequeno grupo, né, na casa da irmã Maria, com as crianças, né? É dificuldade você trabalhar com criança. Eu mesmo não tenho muita habilidade, né? Mas aí o pastor fala, não se preocupa, prega a palavra que as crianças vão entender. E a cada dia que passa lá no trabalho da irmã Maria, eu tenho me surpreendido mesmo. Porque as crianças, elas de fato entendem a palavra de Deus. E o Espírito Santo abre o entendimento delas e Deus tem feito maravilhas. E é engraçado que no convívio natural delas mesmas, né? Às vezes acontece uma situação entre uma criança e outra, elas vêm assim e falam, ele falou tal coisa. Na palavra está falando que a gente não pode fazer isso. Eu falei para a Kátia, tá vendo? Realmente. Então a palavra de Deus, ela não precisa de mais nada, ela não precisa de ser acrescentada em nada. Basta você abrir a palavra e lê-la. É como diz Charles Spurgeon, né? Que a palavra de Deus é como um leão enjaulado, né? Não precisa fazer nada, só abre a portinha da jaula do leão e deixa que o leão faz todo o trabalho. É assim que funciona a palavra de Deus. Pensa em um guia de montanha que leva um grupo em uma trilha e ele precisa conhecer a cada parte do caminho e explicá-los aos outros para que todos cheguem ao destino com segurança. Essa é a analogia daquele que prega a palavra de Deus. É como um guia turístico, né? Então o que o guia turístico faz quando a gente vai numa excursão? Ele não vai explicando cada ponto, né? Justamente ali da viagem. É a mesma coisa aquele, né, que tem a palavra de Deus. Esse é o seu papel, o seu trabalho, explicar cada ponto para que a pessoa que está ouvindo ali, aquele guia, se situe e tenha segurança em permanecer no caminho. Então, a pregação fiel da palavra é crucial para a vida e o crescimento da igreja. A pregação deve ser clara, fiel ao texto bíblico, centrado em Cristo, relevante à vida dos ouvintes e ungida pelo poder do Espírito Santo. Apesar de eu ter dito aqui sobre a pregação expositiva, que é a maior parte que deve ser ministrada, mas também existem outros tipos de pregação. Esse mesmo tipo de pregação que eu estou fazendo aqui é uma pregação temática, existe a pregação narrativa, evangelística, elas servem também a diferentes propósitos, né? Mas a igreja ela sempre tem que estar disposta a ouvir a pregação da palavra expositiva. Falando um pouco sobre o pregador ele deve ser chamado por Deus, ter um relacionamento profundo com Ele, conhecer bem a Bíblia, ter habilidade de comunicação e ser apaixonado pela palavra. A nossa igreja ela tem um grande privilégio, a Igreja Presbiteriana do Brasil, de preparar adequadamente os seus ministros para poder pregar a palavra, né? Então o pastor ele passa ali por uma prova de fogo, são em torno de 4 a quase 5 anos em um seminário,
né? Tendo provas ali, provas e mais provas, tem que aprender grego, tem que aprender a língua portuguesa culta, tem que ler uma série de livros para ter um preparo para poder ministrar a palavra de Deus. Então, é claro que existem os pregadores leigos, eis aqui o que vos fala um dos quais, né? Mas existe um mínimo de preparo para você poder pregar a palavra de Deus. Isso eu falo na administração de uma igreja. É diferente de um trabalho de evangelização, tá? Você fala, então quer dizer que se eu não tiver seminário eu não posso evangelizar ninguém. Não, não é isso. Vamos entender no contexto que está sendo dito aqui. A gente está falando de um contexto de administração eclesiástica, né? De uma igreja. Então é necessário que haja um preparo. Infelizmente, algumas igrejas têm negligenciado isso. A maioria dos pastores são pastores, né? Às vezes de meio período, trabalha o dia todo, às vezes numa fábrica, horas extensivas, 8, 9 horas, e depois acaba tendo ali um período muito pequeno e curto para preparar um sermão. E, infelizmente, quem acaba sofrendo por conta disso é o quê? É a igreja, né? E aí a gente vê, né, muitas vezes o show de horrores, né? Uma série de coisas tapafúrdias, né, aí na internet, de pregações e coisas que as pessoas falam. Eu não presenciei, mas tenho uma história muito famosa dos colegas na época que eu era adolescente, né? De um pregador que foi numa igreja aí, teve a oportunidade de pregar, porque algumas não têm critério também, né? Então qualquer pessoa que se diz pregador, abre-se ali a oportunidade, não, vai lá, pode pregar, não tem problema. E o pregador passou mais da metade do sermão falando ali de um relacionamento entre dois ratos, o quanto havia soberania de Deus na relação entre dois ratos. Então você imagina, a igreja ficar 30 minutos parada ouvindo uma coisa dessa. Então, essa é um aspecto também. Você tem um pastor, né, você que frequenta uma igreja, o seu pastor ele tem algum tipo de preparo para poder ministrar a palavra de Deus? Tem algum compromisso? Conhece a Bíblia? Tem habilidade de comunicação? Porque isso é importante também. Então, a nossa igreja ela deve se comprometer a ouvir e estudar a palavra de Deus profundamente, permitindo que ela molde a nossa fé prática. Um pastor bastante conhecido, um trabalho de implantação e revitalização de igrejas lá nos Estados Unidos, ali em Washington, D.C., o nome dele é Mark Dever, inclusive um dos livros deles, né, 9 marcas de uma igreja saudável que eu utilizei para poder formular esse sermão, ele diz: devo enfatizar que a pregação expositiva é essencial para a saúde da igreja. Um sermão expositivo pega o ponto principal da passagem da Escritura, faz isso ser o principal ponto do sermão e o aplica-o para a vida cotidiana. Então é importante que, ao ouvirmos a exposição bíblica à palavra de Deus, a gente aprenda o que fazer com isso, né? Às vezes você ouve a palavra, mas como que eu coloco de maneira prática o que eu acabei de ouvir? Compreensão bíblica do Evangelho também, como nós lemos lá em 1 Coríntios do 15 do 1 ao 4, do apóstolo Paulo. O Evangelho é a boa nova de Jesus Cristo, sua morte, sepultamento e ressurreição para a salvação de todo pecador. Uma igreja verdadeira mantém o Evangelho no centro de sua mensagem e vida, que foi o que o apóstolo Pedro fez aqui na pregação da sua palavra para aquela multidão, trazendo, né, o plano da salvação completa ali para aquele povo. Pedro ele foi como um farol, né, numa costa perigosa, brilhando a luz dali do Evangelho constantemente para poder guiar os navios e chegar em segurança até o porto. O Evangelho ele é o farol que a igreja precisa e que todo pecador precisa para se arrepender dos seus pecados. Então nós, como igreja, também devemos constantemente lembrar e proclamar o Evangelho, vivendo vidas que reflitam a graça e a verdade do Senhor. É um compromisso também da igreja estar atenta com os seus ouvidos se o que está sendo dito no púlpito de fato é a palavra de Deus, né? Não adianta nada. Uma igreja de fato saudável, ela está atenta daquilo que está sendo ensinado. O pastor, o presbítero, ele é inerrante? Não é inerrante, né? Então, somos homens como qualquer outros e somos sujeitos a erros. Então, por isso que a igreja precisa estar atenta. Se no momento, de repente, o pastor ou o presbítero falou alguma coisa que você entende que não condiz com a Escritura, qual que é o seu dever como membro ativo da igreja? Chamar, né, o pastor, o presbítero, falou: pastor, você está usando umas palavras muito difíceis, eu não estou entendendo nada. Está muito bonito, mas não estou entendendo nada do que você está falando. Ô presbítero, acho que aquilo ali, ali naquele ponto, você deu uma escorregada. Então isso é uma igreja saudável, uma igreja atenta
no que de fato está sendo ensinado. Agora nós vamos passar para o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, qual é o primeiro ponto de uma igreja verdadeira, se você está com dúvida? É a ministração da palavra de Deus de maneira correta. Então, você tem ouvido a palavra na sua igreja? Qual que é o maior tempo, você que está nos assistindo pela internet? O maior tempo dedicado na sua igreja é o quê? É para os louvores? É para oportunidades, para apresentações? Ou é para a ministração de fato da palavra de Deus? Então reflita, pense. Segunda marca de uma igreja verdadeira é a administração pura dos sacramentos. Então, a administração pura dos sacramentos, como nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 e 26, Paulo recorda a instituição da ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. João Calvino também, ele cita em uma das suas institutas da religião cristã, afirma: onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, e onde vemos os sacramentos a serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar estar presente uma igreja de Deus. Então, nós devemos administrar os sacramentos com reverência e obediência, lembrando que são sinais visíveis da graça invisível de Deus. Aqui uma reflexão sobre as diferentes interpretações aí da ceia do Senhor nos convida a examinar a nossa própria fé e participar da ceia com discernimento, gratidão e fé em Jesus Cristo. A ceia do Senhor, independente de sua interpretação ou denominação que você frequenta, é um momento de comunhão, unidade entre os cristãos, unidos na fé em Jesus Cristo. Algumas igrejas, elas instituem, não só esses dois sacramentos que o Senhor colocou, mas acabam colocando outros. E nós, como servos do Senhor, precisamos estar bastante atentos em relação a isso. Eu me lembro que eu frequentei durante um tempo uma igreja neopentecostal, e o pastor lá, da sua vontade, da sua cabeça, instituiu lá praticamente um novo sacramento, que era a oferta especial de R$50 da ceia. Então, na verdade, você tinha a ceia, mas no dia da ceia você tinha que dar lá a oferta especial de R$50. E aqueles que não dessem a oferta especial de R$50 estava praticamente em pecado. Então a ceia e a oferta estavam praticamente no mesmo patamar. E várias outras situações também. Tem pessoas que colocam como sacramento outros aspectos da igreja. Não pode cortar o cabelo. Isso daqui é praticamente um sacramento. Você não pode usar calça. Institui como se fosse um sacramento. E não. Nós aprendemos através das Escrituras que só existem dois tipos de sacramento, que é a ceia do Senhor e o batismo. Os elementos da ceia são pão e vinho utilizados aí na ceia do Senhor, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. A administração da ceia ela deve ser feita pelos presbíteros, auxiliando na distribuição justamente com o pastor. Essa questão da ceia, meus irmãos, a gente precisa levar muito a sério. Tem gente que não dá a devida importância do que de fato significa a ceia. Até mesmo o presbítero Paulo, a gente estava comentando na última reunião do conselho, que ouvindo a história de Calvino, Calvino, quando ele ia ministrar a ceia na cidade, ele sabia que tinha muitas pessoas ali da igreja que não participavam da comunhão dos santos, não estava nem aí para a igreja, vivia a sua vida dissoluta de qualquer forma, no mundão, sujando o nome do Senhor, sujando a imagem do corpo de Cristo. E aí, no dia da ceia, a pessoa aparecia lá, bonitão, para tomar. Tudo bem? Para tomar, desde que arrependa dos seus pecados. Mas sem nenhum sinal de arrependimento, a pessoa ia lá para participar. Calvino muitas vezes se colocava na frente da mesa e impedia que essas pessoas participassem da ceia. Então nós como crentes, a gente precisa entender o simbolismo que há na ceia e não negligenciar esse momento. Porque muitas pessoas que negligenciam, falam, não tem problema, a ceia, não vai para a igreja, não pensa. A gente precisa compreender que a ceia, ensinada pelo Senhor, é um momento de reflexão, entender o propósito da ceia, que não é simplesmente você pecar o mês todo, e aí você acha que no dia da ceia, de uma maneira mágica, algumas pessoas entendem dessa forma,
não, de maneira mágica todos os meus problemas serão resolvidos. Não, participar da ceia, comer do pão, compartilhar do vinho, justamente simboliza o quê? A comunhão que você tem com o Senhor e com a igreja. Se você não tem comunhão com a igreja, não faz sentido nenhum você querer participar da ceia. Né? Se você não liga, se você não entende, né, a importância desse sacramento, né, você tem que tomar cuidado em relação à negligência da participação da ceia. A ceia do Senhor é destinada aos crentes professos que foram batizados e demonstram fé em Jesus Cristo e fazem parte do dia a dia da igreja. A ceia do Senhor é um momento para recordar a morte e ressurreição de Cristo, fortalecer a fé, renovar o compromisso com Deus e demonstrar a comunhão com outros crentes. Então, a ceia do Senhor é um dom precioso de Deus que nos convida a celebrar o amor sacrificial de Jesus Cristo e nos alimentar espiritualmente. É importante que participemos com discernimento, fé, gratidão e amor por Deus e pelos irmãos em Cristo. Charles Spurgeon fala aqui que os sacramentos eles são sinais externos e visíveis de uma graça interna e espiritual. Então, esse é o segundo ponto que nós devemos entender, a administração aí dos sacramentos, especificamente falando da ceia do Senhor. Um outro sacramento muito importante também, mas negligenciado por muitas pessoas, é justamente o batismo. Algumas igrejas aí batizam as pessoas a rodo. Uma vez eu até vi na pandemia aqui, não sei se os irmãos chegaram a presenciar, de um pastor que estava batizando as pessoas pela televisão. Falei, ali é o fim da picada. Ali foi demais, né? Colocando na televisão, jogando água na televisão. Outros, né? Muitas igrejas mal explicam do que se trata do batismo. Você quer se batizar? Quer vir para a nossa igreja? Bora. Muitos movimentos de células, né? É muito comum fazer isso, né? Porque o importante é o quê? O volume. Vamos pôr para dentro. Chama aí quem quiser, né? Mas a pessoa ali, ela não passa por um momento, né? Um momento de instrução, para ver se a pessoa entendeu o Evangelho, assim como a gente leu aqui no livro de Atos, né? O apóstolo Pedro pregou, né? Perguntou àqueles que de fato se arrependeram dos seus pecados, se entenderam a mensagem do Evangelho para poderem serem batizados. Então, muitos negligenciam o batismo. O batismo é qualquer coisa, qualquer um se batiza, está tudo certo. O importante é você fazer parte da nossa igreja. Não, o batismo é um sinal da aliança de Deus com o seu povo, simbolizando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a circuncisão era um sinal da aliança para os homens, enquanto o batismo era usado para purificar pessoas e objetos. No Novo Testamento, o batismo se aplica a todos os homens, mulheres e crianças, e é um sinal de fé e compromisso com Deus. O marido e a mulher crentes garantem a inclusão dos filhos na aliança de Deus, mesmo que ainda não sejam crentes. A importância, você que faz parte da igreja presbiteriana, entender também da importância de você batizar os seus filhos. A ausência de fé dos pais não impede a inclusão dos filhos na aliança, mas coloca em uma posição de risco espiritual. O batismo infantil é um ato de fé dos pais expressando sua crença a pertencer aos filhos de Deus e na esperança que cresçam como os cristãos. Falando um pouco aqui sobre a questão do modo do batismo, meus irmãos, eu sei que aí tem uma discussão de anos, né? São anos mais aí de 2000 anos de discussão em relação à forma do batismo em si. Eu acho que nós, da Igreja Presbiteriana, né, temos aí várias vantagens. Primeiro que, né, nós somos, além de batizarmos por aspersão, somos a igreja aí mais... eu até fiz uma brincadeira esses dias com um colega, né? Nós somos... como é que é o termo que se utiliza? Sustentáveis, né? Sustentáveis, por quê? A gente faz o batismo com aspersão só um pouquinho de água, né? Então, com um pouquinho de água, a gente batiza o número máximo de pessoas, né? De repente, você for pregar num local lá, bem no norte da África, lá que não tem rio, não tem nada, no deserto lá da Arábia, você vai ter problema para você arrumar uma piscina ali para poder batizar as pessoas, né? Mas aí não tem problema, chama o presbiteriano, que o presbiteriano com uma canequinha já resolve o problema, né? Já batiza todo mundo. A aspersão, imersão, a fusão são todas formas válidas. Tanto é que nós temos muitas pessoas que vieram de outras tradições, que foram batizados por imersão, e nós entendemos que é uma forma de batismo válida, né? O que mais importa é que o batismo seja feito com fé e com arrependimento.
Como eu falei, a tradição presbiteriana defende a aspersão como um modo mais bíblico, mas reconhecemos aí a validade de outras formas de batismo. Porque a quantidade de água ela não é importante, pois o símbolo da purificação e da morte e ressurreição de Cristo que prevalece. Algumas igrejas gostam de quase afogar, né, as pessoas, né? Mas não tem problema. Aqui na igreja presbiteriana a gente usa só um pouquinho de água. Então, o primeiro ponto, né, da igreja verdadeira, pregação fiel da palavra de Deus. Segundo, a administração correta dos sacramentos. E terceiro e último ponto aqui, falando sobre a importância da disciplina eclesiástica. Como nós lemos lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, do capítulo 18, do versículo 15 e 17, a disciplina na igreja é necessária para corrigir o pecado, proteger a comunidade da fé e restaurar o pecador. Ela deve ser feita com amor e de acordo com os princípios bíblicos. Meus irmãos, a igreja que não tem disciplina é uma igreja que está fadada a acabar. Por quê? Os membros faltantes, errantes, né, a pessoa, volta a dizer, todos nós aqui somos pecadores, certo? É uma reunião de pecadores, ninguém aqui, né, é mais santo do que o outro. Todos precisamos da graça de Jesus e do Evangelho. Mas existem aquelas pessoas que são impenitentes, né? Que a pessoa se arrepende, vive a vida do jeito que quer e acha que está tudo certo. Quem ouviu o sermão, o ensino que o pastor ministrou agora na última quarta-feira, né? Falando, eu estava até comentando com a Kátia, né? Falei, poxa, olha como Deus se dirige a nós. Falando, vocês acham que eu sou igual a você? Você pode fazer o que você quiser e está tudo bem, porque não acontece nada com você. E não, meus irmãos, a igreja do Senhor ela deve ser uma igreja pura, santa, imaculada. E o exercício da disciplina é uma marca da verdadeira igreja. Se você frequenta uma igreja onde o filho do pastor, o filho do presbítero, os jovens, os diáconos vivem do jeito que querem, é só alegria, é só festa. É uma igreja do amor, né? Na verdade, é uma igreja do amor. Então, essa não é uma igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, de fato, ela tem o exercício da disciplina bíblica. Essa é uma marca verdadeira. Então, como nós lemos, né, a disciplina ela se encontra base em diversos textos bíblicos, como nós lemos lá em Mateus 18, 15 e 20, e 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. A disciplina ela visa o arrependimento, a restauração do pecador, a preservação da pureza da igreja e a demonstração da justiça e do amor de Deus. Porque pensa bem, né? Os membros que não são faltosos na igreja, frequentam a igreja, né? Procuram viver ali uma vida santa, olha para o lado, vê que a pessoa vive de qualquer jeito, né? E sequer muitas vezes é arguido, chamado, né, para uma conversa. Você não concorda que isso desanima, né? Quantas pessoas hoje em dia não têm saído de muitas igrejas porque têm observado que isso tem acontecido? Então, isso demonstra, a disciplina demonstra a justiça e o amor de Deus. Ela deve seguir um processo ordenado, incluindo o contato individual, contato com testemunhas, contato com a igreja e, em casos extremos, a exclusão. Então, faz parte. É claro também que não pode ser bagunçado também, né? Às vezes a pessoa comete uma falta ali, né, de maneira particular, chega para o presbítero, para o pastor, para poder falar da falta ali, e aí depois a gente pega no microfone e fala para todo mundo. Não é bem assim também que funciona também. Tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter um processo. Às vezes as pessoas chegam, né, para o conselho e falam assim, eu quero fazer uma denúncia para tal membro. Tá, mas tal membro está fazendo tal coisa. Mas você tem prova? Não tenho. Então, se não tem prova, então não tem como a gente abrir um processo de disciplina. Não, mas eu acho que... Não, irmão, para achar... Né? Ou então, não, eu quero denunciar ali a esposa do presbítero que pintou o cabelo de azul. Irmão, o que está escrito na escritura que está falando sobre isso? Porque, primeiro, a gente tem que analisar se o tipo de denúncia que você vai fazer condiz com o que a escritura diz, e aquilo que a escritura não diz, nós temos, né, o nosso código de disciplina interna da igreja, assim como a Constituição. Então, analisa o código de disciplina interna da igreja, a Constituição. Se dentro desses documentos não fala nada daquilo que você acha que supostamente deve ser denunciado, está fora também. Então, tem que ter ordem e decência. Falando também da autodisciplina exercida por cada membro também. Então, todos nós precisamos compreender que fazemos parte de um corpo.
Experimenta dar um chute de quina com seu dedinho, mindinho numa mesa. É pequenininho, um órgão pequenininho, mas não vai doer? Vai doer bastante. Então é a mesma coisa. Então se você faz parte de uma igreja, você está em pecado e você não exerce a autodisciplina no sentido de refletir sobre os seus pecados, pedir perdão. Às vezes tem situações e tipo de pecados que nós sofremos que a gente precisa da ajuda de um outro irmão, né? Você precisa do auxílio, de repente, de um aconselhamento pastoral ou de um irmão da sua confiança da igreja que você possa compartilhar as dificuldades que você está tendo. Porque, meu irmão, se nós somos um corpo, mas se uma parte do corpo sofre, né, e começa a ficar doente, e se não for cuidado, o que acontece quando a gente sofre um ferimento e não cuida? Ele apodrece, não é verdade? E às vezes por conta de uma infecção pode afetar o corpo como um todo. Então você como crente, você tem essa responsabilidade. Está com algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, algum pecado que você não tem tido forças para vencer, é sua responsabilidade como crente procurar um outro irmão e procurar ajuda para que um outro irmão te ajude em oração, aconselhamento e tudo mais. Então a disciplina ela deve ser aplicada em diversos casos. A disciplina não se limita a casos morais, mas também se aplica a ensinamentos falsos e comportamentos que dividem a igreja. Então, às vezes tem irmão, às vezes ensinando coisas que vai contra a palavra de Deus ou que vai contra a nossa confissão de fé. Não são somente aqueles casos mais importantes, né, de divórcio, de traição, esse tipo de coisa. Não, todos os casos. Fofoca, pecado da mesma forma. Irmão faccioso, tem irmão que gosta de arrumar confusão com tudo, né? Às vezes não presencialmente, às vezes na igreja, na internet também. Quebra o pau em todo mundo lá na internet, sai arrumando confusão. Aí às vezes você vai chamar ele para falar, irmão, vai devagar, você está pegando muito pesado, né? Ah, não, mas eu sou apologeta. Tô combatendo os falsos líderes, os falsos discípulos. Toma cuidado, irmão. Não é bem assim que funciona. Os oficiais da igreja também estão sujeitos à disciplina. Os líderes da igreja não são isentos da disciplina e também podem ser repreendidos quando necessário. Tá? Então não existe Xandão aqui, né? Não existe decisões monocráticas, não existe ninguém incorrigível. Eu lembro muito do exemplo, aqui eu vou citar nome mesmo, não tem problema não. Aquele caso do apóstolo Estevão Hernandes, não sei quem se lembra, o líder máximo lá da Igreja Renascer em Cristo, né, que foi televisionado no Brasil todo com uma Bíblia com fundo falso, escondendo dólares, né, porque ele não queria declarar os dólares para poder viajar para sua casa lá nos Estados Unidos. Quem corrigiu aquele irmão? Quem foi que corrigiu ele? Quem foi que aplicou a disciplina nele? Que a gente saiba ninguém, por quê? Ele é o dono da igreja, né? Ele vai falar, Deus deve aplicar disciplina em mim. E não, irmãos. Por isso que você que faz parte de uma igreja, se você tem pensado, poxa, estou na igreja, não sei, tenho dúvidas ainda, observe se a igreja ela possui mecanismo que os líderes possam ser corrigidos. Aqui na igreja presbiteriana, né, puxando sardinha aqui para nós temos a administração local, que é o conselho. Às vezes, vamos supor que o irmão ele sofreu uma falta em relação de alguma coisa, trouxe ao conselho, o conselho se reuniu em tribunal, tomou uma decisão. E a pessoa falou, não concordo com essa decisão que o conselho tomou, eu acho que o conselho está errado. O que você pode fazer? Você pode ir lá e recorrer ao presbitério, que o presbitério é a instância acima do conselho local da igreja. Teve lá novamente um tribunal para decidir uma dúvida, alguma coisa que você entende que está errado, por exemplo, na igreja, o presbitério reafirmou a decisão do conselho local. Está errado. Não é aí você fala, não, estou errado, eu tenho um argumento bíblico, está certo. Eu tenho um argumento de acordo com a Constituição da igreja que o que vocês fizeram está errado. Você pode recorrer ao sínodo. E se no sínodo também você achou que não resolveu, você pode recorrer ao Supremo Concílio. Você observa que tem várias instâncias que você pode recorrer. Agora, se você faz parte de uma igreja, ou de repente você está pensando em mudar de igreja, que você não concorda com uma série de coisas na igreja, e se você vai numa igreja que tem um líder máximo, se o líder erra, não tem ninguém para poder corrigir ele. E não é assim, não é dessa forma que nós observamos nas Escrituras. Pedro mesmo, quando chegou ali para o Senhor Jesus, né, Jesus falando que ele precisaria se entregar para ser morto, e Pedro falou, não, Senhor, não, que negócio é esse de morrer? O que Jesus falou para ele? Ele falou, arreda de mim, Satanás. Palavra dura, né? Imagina,
ouvir do próprio Senhor Jesus, né? Arreda de mim, Satanás. Ou seja, o Senhor Jesus deixando claro ali que nenhuma liderança está isenta de correção. Então, todos devem estar sujeitos à disciplina bíblica. E muitos têm sido disciplinados, né? Pela misericórdia do Senhor. Então, pense, sua igreja, ela tem? Ou, de repente, se você vai questionar alguma coisa da igreja, você vai ser colocado como está indo contra o ungido do Senhor, é colocado muitas vezes de disciplinas, isso acontece. Estava conversando com uns colegas que eles estavam falando com uns familiares, né? Que eles fazem parte de outra denominação, e estava explicando uma forma de administração dos recursos da igreja, de que acho que 70% a 80% daquilo que a igreja local arrecada, eles mandam para a sede da igreja, e depois a sede decide quanto que vai voltar para a igreja. E muitas igrejas se encontram em dificuldade por conta disso, né? Nós temos o privilégio que a igreja, da igreja presbiteriana, pela sua constituição, todos os recursos que são arrecadados aqui, eles são administrados localmente. A gente paga o dízimo 10% para o Supremo Concílio e faz uma pequena contribuição também para o presbitério. Mas todo o montante, o volume maior do que a nossa igreja arrecada, ela é administrada para as necessidades locais. E aí essa pessoa que eu estava conversando estava falando, não, eu falei, vocês são jovens, né? Vocês são o futuro da igreja. Por que de repente vocês não conversam com os líderes que já estão postos aí na igreja para que não haja mudança nessa administração? Todos que tentaram fazer isso foram colocados de disciplina. Então você vê que nem uma contestação sobre uma coisa simples de administração do dinheiro é possível. Então reflita. Propósitos além da pureza da igreja. A disciplina visa principalmente o arrependimento do pecador, a sua restauração à santidade e perigos na ausência da disciplina. A negligência da disciplina gera diversos perigos, como a imoralidade, a acomodação ao pecado, rebelião contra Deus, ira divina e profanação do pacto. Aqui, falando sobre uma ilustração desse termo da disciplina, pense em um jardineiro que poda uma árvore. Ele corta os galhos mortos para que a árvore possa crescer saudável e forte. Então, esse é o propósito da disciplina. Devemos estar dispostos a praticá-la, a disciplina bíblica, cuidando um dos outros e buscando sempre a restauração e a saúde espiritual. O John Stott, ele fala, em um dos seus livros, que menciona que uma igreja ideal é marcada por amor, sim, por sofrimento, santidade, sã doutrina, autenticidade, evangelização e humildade. Agora, partindo para o final já, irmãos, estou terminando já. Então, conclusão, uma igreja verdadeira é identificada pela pura pregação do evangelho, a administração correta dos sacramentos e a prática da disciplina eclesiástica. Então, eu convido cada um de vocês a examinar as suas vidas, né, examinar como a igreja, né, pessoalmente buscando sempre estar alinhados com essas marcas. Indo aqui para as aplicações, então, falando aqui sobre o compromisso da pregação expositiva. Então, cada um de vocês devem se comprometer a ler e estudar a Bíblia regularmente e a apoiar a pregação expositiva em nossa igreja. Ser uma igreja que agrada a Deus e que é luz para o mundo, para que a palavra de Deus seja ensinada de forma clara e fiel, levando a transformações da vida. Então, apresentei o pastor, o presbítero, com um livro, né, de boa teologia. Vamos ficar muito agradecidos, né, Isaac? Ajude, incentive, agradeça ao pastor toda vez que você ouviu uma mensagem, que você viu que edificou a sua vida. Incentive o pastor. Pastor, obrigado por essa ministração, que foi uma bênção na minha vida. Né, ao longo da semana, consegui colocar em prática. Então, incentiva. Pastores e líderes devem se dedicar ao estudo profundo das Escrituras e à preparação de sermões expositivos. Invista tempo em oração e estudo da Bíblia, utilizando recursos como comentários bíblicos e outras ferramentas de estudo. A centralidade do Evangelho, então, deve ser sempre mantido o foco na mensagem de salvação e transformação através de Jesus Cristo. Esse é o foco central. É bom você ensinar outros assuntos da Escritura, é bom, mas sempre no momento de evangelização, mantenha-se preso à mensagem da salvação e transformação. Relembre constantemente o Evangelho em todas as atividades e ministérios da igreja, seja no canto, seja no ensino, qualquer coisa. Cuidado das crianças, integrar a mensagem do Evangelho em pregações, estudos bíblicos, disciplinas e em nossas conversas cotidianas. Falando aqui sobre a prática da disciplina bíblica.
Então, encorajo vocês que participem de práticas de disciplina eclesiástica em amor, visando a restauração e o crescimento espiritual da igreja, para proteger a santidade da igreja e restaurar os que estão em pecado. Irmãos, você vê um irmãozinho, uma irmãzinha que você vê que está patinando, é seu dever também como membro da igreja. Não deixa só para o presbítero, né? Às vezes a pessoa vem, o irmão está em pecado. Você já foi falar com ele? Que foi o que Jesus ensinou aqui, né? Você tem que primeiro chamar a pessoa em particular. Se vocês vierem procurar o conselho para falar, a gente vai perguntar, você já conversou com o irmão ou com a irmã? Né? Então, pratique isso. Né? Não deixe só a cargo do conselho essa prática. E é importante que a nossa igreja esteja sempre pronta aí a implementar processos de disciplina bíblica de acordo com a Escritura. Treinar os líderes e membros da igreja sobre a importância e o procedimento correto da disciplina, sempre com amor e um objetivo de restauração. E por fim, sobre os sacramentos, participe da ceia do Senhor e do batismo com reverência e entendimento, reconhecendo-os como meio de graça. Eu vou deixar aqui uma indicação desse livro, muito bom o livro, tá? Então, se você tiver oportunidade, tiver condições, eu recomendo muito a compra desse livro, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Ele coloca ali 9 pontos, aqui eu pincei os 3 principais, né, que há até um acordo com a maioria das igrejas reformadas, mas lá ele traz outros pontos também que são importantes, né, para uma igreja saudável, como a teologia bíblica, compreensão bíblica da conversão, compreensão bíblica do evangelismo, compreensão bíblica da membresia na igreja, disciplina, como eu falei, preocupação com discipulado e crescimento também, que é uma marca de uma igreja saudável, e como ter uma liderança bíblica na igreja. Então, que o Senhor nos ajude, que possamos estar atentos, né? E você, mais uma vez, eu te convido, se você está em dúvidas da sua igreja, você que está nos ouvindo pela internet, avalie se a sua igreja ela possui esses 3 pontos, né, principais. Se não tiver, né, aí eu te dou um conselho, assim como o Senhor Jesus disse lá para a igreja Apocalipse. Sai dela, povo meu, né, porque não adianta a igreja ser legal, a igreja ter música boa, ter dancinha, né, ter uma série de coisas legais. Você, poxa, a igreja é muito legal, mas se não tiver pregação da palavra, se não tiver ministração dos sacramentos, se não tiver disciplina, a igreja pode ser a mais legal possível, mas ela não é considerada uma igreja bíblica. Que Deus nos ajude. Amém? Sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Glorificam teu santo